A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira, dia 8 de março, uma sessão ordinária que, por conta do Dia Internacional das Mulheres, foi presidida por mulheres. Nesta sessão, discutiram-se PLS propostos por deputadas federais. Dentre as falas dos parlamentares, uma em específico foi objeto de repercussão além da Câmara, a fala do deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais. Agora, o deputado Nicolas pediu para recuperar o tempo dele, por favor. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão com certeza mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras, voltemos à sessão. Com a palavra o deputado Merlon. Deputado Merlon. Após a fala de Nicolas, a deputada federal Tabata Amaral, do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, pediu a palavra à presidente da sessão. Obrigada, deputado. Deputada Tabata Amaral solicita uma questão de... Desculpa. Muito obrigada, presidente. Eu queria fazer uma questão de ordem com base no artigo 95 do Requerimento Interno da Câmara dos Deputados, em conjunto com o artigo 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. E aqui trazer um trecho. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão, ou os respectivos presidentes, é ação passível de punição do Conselho de Ética dessa Casa. E eu me explico. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta.
A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Exigimos respeito. O que eu peço, presidente, com essa questão é que a senhora retire a fala do deputado Nicolas Ferreira dos anais dessa casa pelo crime que contém, pelo ódio que contém e que encaminhe o deputado ao Conselho de Ética. E eu peço a todos os parlamentares presentes, independente de esquerda ou direita, mas que respeitam a dignidade do ser humano, o direito de cada um que traz seus votos, que traz a representação do seu Estado, de falar, de atuar politicamente de forma segura e de forma livre. Então, peço, por meio dessa questão de ordem, que seja retirada a fala do deputado e que o deputado seja encaminhado ao Conselho de Ética. Muito obrigada. Senhor presidente, a pela parte, ordem. deputada Maria. Eu recebo a questão trazida pela deputada Tabata, na verdade, não como questão de ordem, mas como um anúncio de que ela fará uma representação. Nesse sentido, não há contradita, está um registro feito pela parlamentar, nós estamos cuidando aqui de oferecer a palavra às mulheres. Aqui na Câmara, os parlamentares utilizam da palavra como o desejam, né? Dentro do regimento, a deputada fez um alerta regimental, ela tem o direito de fazê-lo, o parlamentar usou da palavra, ela usou da palavra, eu considero que ela fez uma contradita também, na verdade, o assunto agora não seguirá, porque eu seguirei com a palavra repassada aos colegas aqui. Deputado Duarte, com a palavra. O deputado federal Nicolas, então, após ter sido citado por Tabata, pediu contradita à presidente da sessão. Obrigada, deputada Amália. Eu quero passar a palavra ao Luiz Felipe de Orleans Bragança. Se encontra conosco? Não? Então, deputado Nicolas, Vossa Excelência quer fazer uma contradita a pronunciamento da deputada Tabata. Vossa Excelência tem o direito de fazer. Então, vou lhe passar a palavra para isso. Obrigado, presidente. Eu ouvi aqui a fala da deputada Tabata. Ela disse que iria pedir a cassação do meu mandato e ela somente está reforçando o que eu disse. Eu disse que ou você concorda com eles, ou, caso contrário, você se torna um transfóbico ou homofóbico. O que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço para algo que é um fato. E foram fatos que eu disse. Ou seja, pelo artigo 53 da Constituição, os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões. Ou nós vamos dar a liberdade plena para que a gente consiga exprimir as nossas opiniões, ou, caso contrário, fecha tudo isso aqui e só deixa a esquerda. Porque não precisa, então, mais ter diálogo, porque tudo é cassação. Já pediram minha prisão, porque eu posso ser preso por transfobia, porque eu disse no dia 8 de março que eu estava parabenizando as mulheres XX e agora não posso ter o direito de defender a minha opinião. Então, eu quero, inclusive, fazer aqui um desafio, se as mulheres concordam comigo, para poder dizer que... Então, deputado, somos adultos aqui, cada um vai responder pelos seus atos, inclusive pela forma com que se apresenta na tribuna da casa. Nós não vamos fazer nenhuma censura aqui a quem quer que seja, mas cada um responderá pela forma com que aparece na tribuna da casa. Então fica registrado que a deputada Tabata trouxe à mesa o conhecimento de que vai representar contra Vossa Excelência. Vossa Excelência fez a contradita, está registrado nesse plenário. Com a palavra, o deputado Giovanni Cerini, ao tempo que eu passo a condução à deputada Benedita da Silva aqui. Senhora presidente, senhoras...
Após as falas de Nicolas, o PSOL, o PDT e o PSB entraram com representação no Conselho de Ética pedindo a cassação do deputado. Ainda, a procuradora Luciana Loureiro, do Ministério Público Federal, oficiou à Câmara para que seja investigada, abre aspas, suposta violação ética, fecha aspas. Por fim, o PSOL e a Rede entraram com uma notícia-crime contra o deputado no Supremo, acusando-o de discurso transfóbico.